É algo bem tranquilo. Quero convidar os irmãos para abrir as Bíblias. Nós vamos ler o capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo 34. Gênesis 25, do versículo 21 até o versículo 34. Hoje nós vamos falar sobre oportunidades, sobre alcançar oportunidades, até porque o ano acabou de começar e muitas são as oportunidades que estão surgindo e que ainda está por surgir. Então nós não podemos deixar elas passar, precisamos alcançar todas essas oportunidades. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 25, 21 até o 34. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado da sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 70 anos quando Rebeca concedeu. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado, quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Então ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Lá no capítulo 27, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Seu Senhor de teus irmãos, e o filho da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Os irmãos podem se assentar. O texto que nós acabamos de ler, ele é parte da história de Isaque e de Rebeca, parte da história de Esaú e de Jacó. A história, ela acontece quando Isaque percebe que sua esposa, Rebeca, é estéril. Fato esse que, mediante ao cenário em que eles estavam inseridos, causavam grande tristeza, não só em Isaque, mas principalmente em Rebeca, porque no seu pensamento, ela pensava consigo que poderia atrapalhar todo o futuro da família, o fato de não conceber, o fato de não poder dar à luz. Então o Senhor ora, Isaque ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que a sua mulher mudasse essa condição e pudesse ter filhos. O Senhor ouve a oração de Isaque e Rebeca então concebe. Ela vai dar à luz a 2 filhos, que dentro do seu interior começa a travar uma grande guerra. E ela pergunta ao Senhor por que aquilo está acontecendo, ou o que era aquilo que estava acontecendo. E o Senhor responde para ela: olha, 2 gerações há no seu ventre, 2 povos habitam dentro de ti, um governará sobre o outro. Nascidos os meninos, Esaú e Jacó, Jacó esse que se tornará Israel no futuro, ambos estão diante de uma situação muito interessante. Esaú nasce primeiro, então tem direito de primogenitura. O direito de primogenitura nada mais é do que o filho mais velho possuir todo o direito de herança daquilo que o pai possuía. Não só a herança física, mas também a bênção do pai, por ele ser o filho mais velho. Esaú, então, sai para caçar, e quando volta da caça, diz sentir muita fome. A Bíblia vai descrever que Esaú diz que se não comesse naquele exato momento, ele morreria, porque estava com muita fome. Jacó está preparando um guisado, acredito eu que deveria estar maravilhoso. Não só o cheiro, mas também visualmente. Porque Esaú olha para aquele guisado e de imediato fala: olha, eu preciso de comer isso.
se eu não comer, hoje eu vou morrer. Jacó então fala com ele, não, tranquilo, não tem problema nenhum, você pode comer do guisado, mas vamos fazer aqui um combinado. E aqui a gente já percebe que enquanto um estava olhando para a necessidade, o outro já tinha uma visão de futuro. Jacó disse para o seu irmão, quer do guisado? Pode comer do guisado, mas eu quero o seu direito de primogenitura. Esaú disse para o seu irmão, olha, eu estou com fome, eu preciso de comer. De que vai me adiantar o direito de primogenitura agora? Pode ficar com ele, não tem problema nenhum, não. Jacó diz, não é bem assim que as coisas funcionam. Jura para mim que você vai me vender esse direito, que a gente vai fazer uma troca aqui agora. Está jurado, o direito é seu. Passado alguns dias, Jacó está diante do seu pai Isaque, no lugar de Esaú, recebendo todas as bênçãos do pai, como se ele fosse o primogênito. Bênçãos essas que nós lemos nos versículos 28 e 29. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre enxergar as oportunidades, sobre alcançar as oportunidades. Oportunidade nada mais é que uma circunstância oportuna e favorável. Oportunidade é um acontecimento capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo. E nós precisamos enxergar as oportunidades. E para isso, nessa noite, eu queria trabalhar com os irmãos 4 lições, que acredito eu ser muito importantes para que a gente alcance grandes oportunidades nesse ano. 4 lições que acredito eu que são fundamentais para que a gente não deixe passar mais algumas oportunidades diante dos nossos olhos. Fico preocupado porque algumas pessoas hoje ainda têm vivido presos na necessidade. Algumas pessoas têm vivido segundo as suas necessidades. Algumas pessoas têm vivido através dos seus desejos, precisando satisfazer aquilo, porque se elas não satisfazerem naquele momento, elas podem morrer. Assim disse Esaú. Pessoas que têm olhado para o prato de lentilha, pessoas que têm sentido o cheiro do prato de lentilha, pessoas que têm sentido o cheiro do guisado, e têm dito, se eu não comer isso, eu vou morrer. E por isso elas têm andado segundo as suas necessidades. E por isso as suas necessidades lhes têm cegado de uma tal maneira que elas não conseguem mais enxergar as grandes oportunidades que têm surgido à sua volta. Nós não podemos mais perder essas oportunidades, e muito pelo contrário, não podemos mais andar segundo as necessidades que temos. Porque as necessidades vão roubar de nós grandes chances de transformar o nosso estado atual de vida. Existem grandes oportunidades que nos permitirão resolver os nossos problemas, existem grandes oportunidades que nos permitirão resolver os nossos conflitos, sair da zona de caos que talvez nós estamos inseridos, oportunidades que talvez transformará o nosso cenário atual, nos tirará dessa circunstância desfavorável e nos elevará a um patamar maior de vida. Mas se continuarmos andando pelas necessidades, nós não conseguiremos alcançar essas oportunidades. Então, o primeiro passo para a gente alcançar grandes oportunidades é parar de olhar para as necessidades e colocar os nossos olhos nas oportunidades. Ou, mais do que isso, fazer das necessidades oportunidades ao longo das nossas caminhadas. Precisamos começar a enxergar as oportunidades porque elas estão à nossa volta todo o tempo. Elas estão diante de nós em todos os momentos. E, às vezes, elas passam batido. Porque as necessidades têm servido como um tapume diante dos nossos olhos. Elas não têm nos permitido enxergar essas oportunidades. E é por isso que nessa noite nós precisamos tomar uma decisão. É por isso que nessa noite nós precisamos fazer uma escolha. Ou você vive pelas necessidades e perde todas as oportunidades, ou você abre mão da sua necessidade para começar a enxergar grandes oportunidades. Você precisa tomar essa decisão e fazer essa escolha. A palavra do Senhor, ela traz alguns exemplos que eu acho maravilhoso e incrível. Pessoas que conseguiram enxergar oportunidades em um cenário em que a necessidade ela era tão profunda e tão imediata. Se a gente puxar aqui na história, a gente vai se lembrar de uma guerra. Uma guerra está acontecendo. De um lado, filisteus, de outro lado, israelitas. Os filisteus estavam amedrontando os israelitas, porque no meio deles existia um gigante muito forte, um gigante muito valente, que todas as vezes que gritava, causava medo e pavor naquele exército de Israel. Pergunto para os irmãos, qual que era a necessidade do povo de Israel? Vencer a guerra, amém? Concordam? A necessidade era vencer a guerra, era derrotar os filisteus, era derrubar o gigante, ok? Porém, a necessidade estava causando grande medo e pavor no exército de Israel. Eles não conseguiam sentir coragem, eles não conseguiam sentir nada mais do que medo daquele exército e principalmente do gigante que liderava aquele exército. Até que chega então Davi, pequeno, talvez sem nenhuma condição física capaz de vencer aquele gigante. E ele olha para o gigante e ele não enxerga medo,
Ele não fica preso pela necessidade, mas ele observa dentro daquela necessidade de vencer a guerra, a oportunidade de ser o herói daquela guerra. E ele olha para o gigante e diz: se você vem com lanças e espadas, eu vou até você através da palavra. E assim ele vence aquela guerra, ele vence aquele gigante, e ele se torna herói de guerra. A Bíblia vai trazer para nós o exemplo também de uma multidão. A Bíblia vai descrever que só homens eram 5.000, fora as crianças e as mulheres. Todos eles estavam com fome. A necessidade? Sanar a fome, matar a fome, comer. Tinha recurso? Tinha. Pães e peixes. Era suficiente? Não. Então existia uma necessidade, pouco recurso. Qual que era a oportunidade? Alimentar toda aquela multidão com aquele pouco recurso que tinha. E é o que Jesus faz. Ele não fica preocupado com a necessidade nem com o pouco de recurso que eles possuíam, mas ele enxerga naquela necessidade a oportunidade de alimentar todas aquelas pessoas e causar um impacto na vida de todas elas. Não só na delas, mas também na nossa, porque até hoje, quando lemos o fato, ficamos completamente impressionados. A Bíblia também vai trazer para a gente o exemplo de uma mulher que padecia de um fluxo há anos. E quando Jesus está diante dela, uma grande multidão cercava Jesus e não permitia que ela tivesse contato. Melhor, não só contato com Jesus, aquela mulher não podia ter contato nem com a multidão, a condição dela não permitia. Qual que era a necessidade daquela mulher ser curada? A oportunidade estava diante dela, mas como alcançar? Jesus estava cercado por pessoas a todo o seu redor. E o que é que ela faz? Ela enxerga, em meio àquela necessidade, uma brecha por baixo. E ela percebe que se ela tocar pelo menos na orla, algo pode acontecer. Então ela se rasteja até que ela consiga tocar na orla do vestido de Jesus. Dali sai virtude, e aquela mulher é curada. Percebe, irmãos, que as necessidades, elas existem. Percebe que as necessidades, elas fazem parte do nosso cotidiano. As necessidades, elas estão presentes na nossa vida. Mas podemos fazer a escolha, ou vivemos por essas necessidades, ou escolhemos enxergar dentro delas oportunidades. Oportunidades que vai transformar completamente as nossas vidas. Oportunidades que vão nos elevar a outro patamar de vida. Oportunidades que vão nos permitir experimentar algo novo. Então, o primeiro passo, se quisermos alcançar essas grandes oportunidades, é deixar de enxergar a necessidade para focar nas oportunidades que estão à nossa volta. Tirar esse tapume que as necessidades causam em nós, para que a gente consiga enxergar as oportunidades. Deixe de olhar para as necessidades e comece a enxergar as oportunidades. Qual que é o segundo passo para que a gente possa alcançar as grandes oportunidades que temos à nossa volta? A preparação. Se preparar é importante? Sim, muito importante. A preparação, ela vai tratar do aperfeiçoamento das habilidades. Nós temos habilidades. E nós precisamos, cada dia mais, melhorar essas nossas habilidades. Treinar, nos capacitar. Sabe por quê, irmão? Porque pode ser que as oportunidades, elas não cheguem hoje. Pode ser que as oportunidades, elas não apareçam amanhã. Pode ser que as oportunidades, elas demorem para chegar, mas quando ela chegar, nós precisamos estar preparados, porque de nada adianta uma grande oportunidade se eu não estiver preparado para assumi-la ou para alcançá-la. Por isso é necessário nos preparar. Enxergar é fundamental. Deixar de viver pelas necessidades é vital, mas, sobretudo, precisamos nos preparar para as oportunidades, porque o preparo nos diferencia, e muito. Presta atenção, irmãos, quando Saul é escolhido rei, o que acontece? O povo de Israel diz: nós precisamos de alguém para reinar, para governar sobre nós. Não foi assim? Eles insistiam: nós queremos um rei. E de imediato olhavam para Saul e falaram: é esse o homem que queremos como rei. É ele que nós queremos que governe o nosso povo. Saul é constituído rei, e logo então começa a governar. Teve preparo? Teve tempo para isso? E a Bíblia vai deixar claro que o reinado de Saul, ele acaba se tornando um fiasco. Ele não estava preparado para ser rei. E aí, o que acontece? O Senhor diz para o profeta Samuel: olha, vai até na casa de Jessé. Na casa de Jessé, entre os seus filhos, tem um ali que vai se tornar o novo rei de Israel. Samuel vai até a casa de Jessé e começa a enxergar os filhos de Jessé, um a um.
Ele até fica meio balançado, talvez Caleb fosse o escolhido do Senhor, porque tinha aparência de rei, tinha postura de rei, mas não era ele que o Senhor queria. É interessante que Davi está lá, cuidando das ovelhas do seu pai, e o pai não manda chamar, porque talvez o pensamento do pai era, os que estão aqui, talvez seja, mas ele não, para que perder tempo trazendo ele até aqui? Se ele não for, depois ele vai ter que voltar. Então é melhor deixar ele lá, cuidando das ovelhas. Quando Davi é chamado, porque todos os filhos já foram reprovados pelo Senhor, Samuel olha para ele e o Senhor diz, é esse, Samuel. É ele que eu quero como novo rei. Davi, então, é ungido, é escolhido como novo rei. E o que acontece com Davi, irmãos? Ele assume o reinado? Ele começa a governar sobre Israel? Ele assenta sobre o trono que antes estava ocupado por Saul? Ele volta para o pasto. Porque talvez o pasto também fosse escola. Cuidar das ovelhas também era importante. Talvez o tempo em que ele estava ali era fundamental para ele aprender as coisas que lá na frente seriam vitais para que ele conduzisse o povo de Israel e fizesse um ótimo reinado. É importante nos prepararmos. Paulo se preparou durante 14 anos para ser o pregador que foi. Moisés se preparou durante 40 anos para exercer o ministério que exerceu. Jesus se preparou dos 12 até os 30 para ser quem ele foi, durante 3 anos. Tem tanta gente querendo se preparar 3 dias para oportunidades que vão durar a vida inteira. E acaba caindo em fracasso e se sentindo culpadas, ou talvez olham para si mesmas e dizem, por que comigo? Por que assim? A oportunidade era tão boa. Faltou preparo. É importante nos prepararmos. É importante nos capacitarmos, é importante exercitarmos as nossas habilidades dia a dia. José só conseguiu governar 7 anos de escassez e 7 anos de bonança porque houve preparo. Não foi por acaso, irmãos. Existia preparo, existia processo. Antes das oportunidades, houve preparo em todos os homens que Deus escolheu. Todos eles foram preparados para exercer os ministérios que exerceram. Nós precisamos nos preparar todos os dias, se quisermos alcançar grandes oportunidades que o Senhor tem para nós. Porque existem oportunidades que elas são restritas, e nós só alcançaremos essas oportunidades se estivermos de fato preparados. Amém? Terceiro ponto que nós precisamos aprender e entender se quisermos alcançar as oportunidades é sobre relacionamento. Relacionamento é muito importante, irmãos. E é aqui que eu peço aos irmãos corajosos que venham aqui na frente para me ajudar. Eu preciso muito da ajuda de vocês, irmãos. É algo bem tranquilo, não precisa de ficar preocupado. Eu preciso de 10 irmãos aqui comigo. Rapidinho a gente vai fazer algo. É bem tranquilo, só para a gente conseguir exemplificar para os irmãos da igreja sobre o relacionamento. Pode ficar aqui perto de mim, aqui atrás, não tem nenhum problema. Vai ser bem tranquilo, não precisa dos irmãos ficar preocupados, não. Ótimo. Bom que a gente está cheio de irmão corajoso aqui. Isso é muito importante. Vamos fazer o seguinte, o Heitor e o Kennedy ficam junto aqui, o irmão Eli, o Arthur e o Emerson podem ficar juntos os 3, e nós precisamos de mais 2 irmãos, podem ficar aqui os 5. Ótimo. Nós vamos falar agora sobre relacionamento, irmãos. E relacionamento é importantíssimo, se a gente quiser alcançar oportunidades. Relacionamento é fundamental. Sabe por que, irmãos, relacionamento é fundamental? Saul é ungido rei. Saul está governando sobre Israel. Porém, acontece que Saul está sendo atormentado por um espírito maligno. Aquilo incomoda Saul, aquilo chateia Saul, aquilo preocupa Saul. E o que Saul faz? Olha, eu preciso de alguém para tocar harpa. Os criados de Saul sugerem para ele, Saul, vamos trazer alguém que toca harpa. A harpa, naquele tempo, é um instrumento de adoração. Ela acalmaria Saul, ele conseguiria dormir. Seria bom para Saul se isso acontecesse. E o que Saul diz? Ótimo, que me tragam alguém que saiba tocar harpa. Mas poderia ser qualquer pessoa? Poderia tocar de qualquer jeito? Saul disse que não. Saul disse, eu quero alguém que toca bem. Precisa ser alguém preparado. Precisa ser alguém que saiba o que vai fazer. Não poderia ser eu, porque eu amo música. Eu canto o dia inteiro, se eu puder. Escuto música em todo o tempo. Mas se os irmãos me escutarem cantar,
Se fosse eu o escolhido de Saul, eu não dormia nunca mais. Seria triste. Então Saul manda trazer alguém que saiba tocar bem. E o que acontece quando Saul fala isso? Os criados de Saul, ele diz o seguinte: ah, Saul, eu conheço uma pessoa, belemita, filho de Jessé. Mais do que isso, o criado ele vai dizer o seguinte: ele é valente, animoso, homem de guerra, sisudo, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmãos, nós temos aqui o criado de Saul, e nós temos aqui Davi. O criado de Saul, ele diz assim: ó Saul, eu conheço um cara, e o cara é bom, sabe tocar harpa melhor do que qualquer pessoa na nossa região. Ele é muito bom, pode confiar, ele vai resolver o seu problema. Davi nunca tinha pisado no palácio. Davi não sabia nem como era o palácio, porém, ele tinha um relacionamento com alguém que convivia e vivia dentro do palácio. Vamos deixar os dois aqui. A Bíblia vai dizer para a gente também que José do Egito é vendido pelos seus irmãos. José do Egito é preso no Egito. E dentro da prisão, junto com José, está o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. O que acontece certo dia? O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros têm um sonho. José olha para eles e fala assim: o que está acontecendo com vocês? Está triste, está cabisbaixo, está diferente. Tem alguma coisa acontecendo? E o que os dois dizem para José? Sonhamos, José. Tivemos um sonho e a gente queria muito a interpretação do sonho. Aquilo está machucando com a gente. E o que José faz? Interpreta o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. José diz para um: olha, em 3 dias você vai ser restituído à sua posição. Você vai estar servindo novamente à mesa de Faraó. E com o outro, o que José diz? Daqui 3 dias você vai ser enforcado e as aves vão comer a sua cabeça. Depois de 3 dias, o que acontece? Ambos os sonhos se realizam, assim como José interpretou. José diz para o chefe dos copeiros: olha, quando você estiver diante do faraó, seja bondoso comigo, fale de mim para o faraó. Certo dia, o faraó acorda e ele também tem alguns sonhos. Preocupado com aqueles sonhos, ele manda trazer os magos e todos os intérpretes da região, mas ninguém tem a capacidade de interpretar o sonho do faraó. O que o faraó faz? Fica preocupado, desanimado, porque aquilo incomodava. Até que o chefe dos copeiros, ele diz assim: olha, faraó, você lembra que um tempo atrás eu fiz algo que te desagradou? Qual que foi a sua atitude? Me mandou prender. Lá dentro da cela, houve um dia que eu e o chefe dos padeiros tivemos sonhos, e lá dentro da prisão, um homem interpretou os nossos sonhos. E assim como ele falou que no 3º dia eu estaria servindo à mesa outra vez, aqui estou eu. O que o faraó manda fazer? Traz para mim esse cara que interpreta sonho. José chega diante do faraó, interpreta o sonho, instrui o faraó e fala o que ele precisa fazer. O que o faraó faz? Eu preciso de alguém para poder desempenhar o papel que você está me falando. Quem é esse homem? José do Egito. Governa o Egito durante 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Percebem que ele estava preso, mas porque ele tinha relacionamento, ele assumiu a postura de governador do Egito. A Bíblia vai dizer de um outro homem, e esse é fantástico. Jesus está lá em Cafarnaum, e é para onde nós vamos agora? Dentro de uma casa. A Bíblia vai dizer que a casa estava tão cheia, que nem do lado de fora da casa era possível chegar perto. E aí a Bíblia vai dizer que em Cafarnaum existia um paralítico. E esse paralítico, ele chega até Jesus, e talvez você se pergunte, se você não conhecesse a história, como isso é possível? A casa estava cheia, a rua completamente lotada. A Bíblia vai dizer que nem mesmo perto da porta era possível chegar, de tanta gente que tinha. Como que um paralítico chega até Jesus? 4 amigos. Sabe o que esses 4 amigos fazem? Pega o paralítico, coloca o paralítico sobre a cama e desce com o paralítico pelo telhado. Irmãos, se não tivesse escrito na Bíblia, dificilmente nós conseguiríamos acreditar nisso. O paralítico não só chega até Jesus, como o paralítico é curado. E os pecados do paralítico são perdoados. Jesus vai dizer: olha, pega a sua cama e anda. Pode voltar para casa. Seria possível o paralítico chegar ali?
Não tem como, irmãos. Ele só chegou lá porque ele tinha relacionamento com 4 pessoas que tinham convicção que se eles levassem um paralítico até Jesus, o paralítico seria curado. Sabe o que o paralítico tem em comum com José, que tem em comum com Davi? Relacionamento com pessoas que tinham acesso. Irmãos, nós precisamos rever os nossos relacionamentos. Nós precisamos rever com quem nós nos relacionamos. Nós precisamos andar com gente que nos leva para cima, com pessoas que vão nos colocar em outro patamar de vida, com pessoas que vão elevar o nosso nível de vida. Agora, tem pessoas que têm andado com pessoas que sugam, com pessoas que mais tiram do que acrescentam, com pessoas que mais te trazem para trás do que te impulsiona a andar pela frente. Precisamos analisar os nossos relacionamentos. Precisamos olhar para as pessoas que estamos nos relacionando e enxergar se essas pessoas têm potencial para nos alavancar e nos permitir alcançar oportunidades que talvez, se não fosse através delas, nós não conseguiríamos. Por isso, relacionamento é tão importante quanto o preparo, que é tão importante quanto enxergar as oportunidades e parar de andar pelas necessidades. Amém? Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Por último, irmãos, o 4º passo para que a gente possa alcançar as grandes oportunidades que o Senhor tem para cada um de nós. Eu coloquei ele por último, mas ele não é o menos importante, muito pelo contrário, esse é o mais importante. Sabe por que esse é o mais importante? Porque se você não se preparar, pode ser que você alcance uma oportunidade. Você não vai deixar de alcançar uma oportunidade por falta de preparo. Talvez você alcance. Mas pode ser que dentro da oportunidade o preparo seja crucial para que você tenha longevidade dentro daquela oportunidade. O relacionamento, ele é muito importante, mas talvez você é tão habilidoso, talvez você é tão bom naquilo, que mesmo sem alguém para te ajudar, você consiga alcançar uma oportunidade. Fato. Se tiver o relacionamento, facilita. É bom. E é por isso que a gente precisa se relacionar bem com as pessoas. Mas, sobretudo, e essa aqui é a chave e o segredo para grandes oportunidades, nós precisamos de ter vida com Deus. Não existe grandes oportunidades se não existir vida com Deus. Não tem como alcançar as grandes oportunidades se nós não tivermos relacionamento com Deus. Davi se tornou rei porque tinha vida com Deus, homem segundo o coração de Deus. Moisés só liderou a multidão que liderou porque tinha relacionamento com Deus, falava face a face com o Senhor. E tantos outros mais só fizeram o que fizeram porque tinham relacionamento com Deus. Voltando no exemplo de Davi, quando Jessé chega na sua casa e olha para Caleb, quando Samuel chega na casa de Jessé e olha para Caleb, de imediato ele pensa, é esse que o Senhor quer. Porque tinha postura de rei, tinha aparência de rei. Olhando para ele, você conseguia enxergar um rei, mas não tinha coração de rei. E é por isso que o Senhor diz, você está olhando para o exterior. Vocês, homens, olham para o exterior. Eu olho para o interior, e quando trouxe Davi, talvez até não tinha postura de rei. Talvez lhe faltava a aparência de rei, mas tinha coração. Tinha o coração de rei ali. E se tornou rei porque tinha relacionamento com Deus. E nós precisamos de desenvolver relacionamento com Deus se quisermos alcançar grandes oportunidades, se quisermos viver coisas extraordinárias, se quisermos acessar os lugares que ainda estão restritos, se quisermos alcançar um novo patamar de vida, subirmos um novo nível. Precisamos de ter vida com Deus. E o que é vida com Deus? Entra para o quarto, fecha a porta, fala com o Pai que está em secreto, e o Pai te ouvirá. Joelho no chão. Vida de oração, se agarrar ao Senhor, crendo que posso nele, porque todas as coisas, através dele, sou fortalecido. Sabe, é crer no Senhor com todas as forças, é viver na dependência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se nós quisermos andar pela nossa própria força, nós vamos até onde a nossa força alcança e nos levará. Mas se vivermos pela dependência de Deus, nós vamos até onde o braço do Senhor alcança, e o braço do Senhor é infinito. Ele pode nos levar a lugares inimagináveis. Por isso é importante o fato de termos vida com Deus.
Por isso é importante essa conexão com o Senhor. Desenvolver esse relacionamento, essa amizade, esse relacionamento entre pai e filho, essa conectividade. Precisamos de ter isso com Deus. E sabe, irmãos, quando eu falo isso, é com grande pesar que percebo que as pessoas hoje, elas estão tão preocupadas com as necessidades, que até o Senhor tem ficado em segundo plano. Suprir a necessidade tem se tornado tão importante, que quando eu tiver tempo eu oro. Comer o prato de lentilha tem se tornado tão importante, que quando eu tiver tempo eu busco. O guisado está tão cheiroso, ele está tão bonito visualmente, quando eu tiver tempo eu me volto para o Senhor. Mas no momento é a necessidade. E é aí, irmãos, que nós deixamos de alcançar as grandes oportunidades que o Senhor tem para nós. Porque ao partir do momento que eu renunciar o guisado, as grandes oportunidades estão na mão do Senhor. Porém, o Senhor, Ele não invade. O Senhor, Ele não vai sair entrando no seu coração sem que você tenha vontade. Ele não vai abrir os caminhos sem que você queira. A Bíblia é bem clara, ela diz que Ele bate. Ela diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Se você quiser, você sabe quem Ele é e como alcançá-lo. Ele está a uma oração de distância, a uma decisão de distância, a uma escolha de distância. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Vida com Deus é crucial se quisermos viver coisas novas. Coisas que até então a gente não tem ideia de que um dia poderíamos viver. Coisas de que até então nós nem imaginávamos de que um dia poderíamos viver. Vida com Deus é crucial, irmãos. Eu creio que se eu chamasse os irmãos aqui para dar testemunho de grandes coisas que o Senhor fez, seriam vários os irmãos que contariam as suas histórias. Tudo isso porque o Senhor esteve com eles. Tudo isso porque eles confiaram no Senhor essas oportunidades. Tudo isso porque tiveram conectividade com Deus durante alguns processos ou batalhas que enfrentaram ao longo do curso da vida. Eu sou um. E digo para os irmãos que sem o Senhor talvez seria impossível viver coisas que já vivi. Por isso precisamos de desenvolver relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionarmos com Ele, mais de Deus nós teremos, mais oportunidades alcançaremos e mais coisas inéditas nós experimentaremos. Que os irmãos possam pensar nesses passos, que os irmãos possam tomar essas decisões, que os irmãos possam fazer essas escolhas que podem ser determinantes na vida de cada um de nós. Como eu disse no início, o ano está só começando. Algumas pessoas chegaram no início desse novo ano cansadas, pelo tanto que batalharam no ano que se passou. Algumas pessoas chegaram no início desse ano sem muita perspectiva. O plano é só continuar. O plano é só dar sequência no ano que terminou. Mas eu digo para os irmãos que algo novo pode acontecer. Só depende de você. Eu digo para os irmãos que algo inédito pode acontecer. Eu digo para os irmãos que algo extraordinário pode acontecer. Só depende de cada um de vocês. Só depende de mim. Só depende do quanto nós queremos que isso aconteça. Só depende do quanto nós investiremos do nosso tempo com Deus. Só depende do quanto eu me prepararei. E aí sim, pode ter certeza que as coisas maravilhosas vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Quero convidar os irmãos para fechar os olhos. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por este dia, por este culto e pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas.